eu vou para o portal, porque eu vou chamar aqui para participar do nosso debate, neste momento do Corinthians, é claro, o nosso querido Alexandre Silvestre, que está no Parque São Jorge e vai falar, claro, sobre o passado, sobre o presente, é isso mesmo. O tema é Cássio, mas também é Hugo Souza e eu não estou entendendo nada, o porquê disso, Silvestre? Muito boa noite, o que você está trazendo para a gente hoje aqui? Vamos lá, porque os dois deram entrevistas interessantes às respectivas TVs dos clubes, TV Cruzeiro, Corinthians TV nas últimas horas. Hugo Souza, que completou 1 ano de Corinthians ontem e caiu como uma luva, pouco depois da saída conturbada do Cássio, que foi jogar no Cruzeiro, que também falou o pessoal da TV do clube, e sobre um outro assunto, mas que no fundo tem a ver com o Corinthians. Então, um é o atual goleiro, o Hugo Souza, ajudou o Corinthians a evitar a queda para a segunda divisão, possível no ano passado, numa arrancada incrível do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foi herói do título paulista sobre o Palmeiras, pegando até pênalti na grande decisão. O outro é o Cássio, que deixou aqui uma história de uma década, Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial, protagonista, milagre em jogos decisivos, tanto na Liberta quanto no Mundial lá contra o Chelsea. Enfim, os dois falaram. Comecemos então pelo Hugo Souza, 1 ano e 1 dia de Coringão. Diz aí, meu querido goleiro. Eu fico muito feliz de poder completar 1 ano de Corinthians e que seja o primeiro ano de muitos, se Deus quiser. E porque essa camisa aqui é muito grande, eu sou grato demais a esse clube, tudo que esse clube aqui fez por mim e faz por mim. Me deu a oportunidade de voltar a sonhar, me deu a oportunidade de estar na seleção brasileira, me deu a oportunidade de ser campeão com essa camisa. Então, assim, eu cheguei aqui num momento da minha carreira bem complicado, onde eu nem sabia o que seria da minha vida e hoje, 1 ano depois, eu tenho colhido grandes frutos dessa minha decisão de estar aqui. Então, se tem uma palavra hoje é de agradecimento a todos vocês que fizeram parte disso. Tamo junto e vai Corinthians. Bom, do ídolo recente que conquistou esse posto em pouco tempo, Hugo Souza, passamos a bola para Cássio. Ídolo eterno, histórico do Esporte Clube Corinthians Paulista, que hoje defende o Cruzeiro e que abriu o coração sobre a saída dele do timão. Diga, Cássio. Quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa para os dois lados, para o Corinthians e para mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu estava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje e tal, assim, só que às vezes a gente precisa de ajuda, assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? E eu encerro esse bloco de Corinthians no Gazeta Esportiva filosofando rapidamente com uma só frase, a que eu mais gosto. Nada na vida é por acaso. Tchau. Tchau, Silver, brigadão. Bom, comentando tudo que o Silver trouxe pra gente aqui no Gazeta Esportiva, mais os 5 desafios que o Coringão tem pela frente. O principal desafio, acho que é arrumar a casinha na parte política, né? Isso aí tá Já é procó muito danado, tempo confuso, né? muito tempo, precisa resolver, querendo ou não, isso acaba refletindo, sim, na minha modesta opinião, dentro do que acontece no campo de jogo, não tem como, é uma bagunça danada, enfim, isso aí precisa passar um pouquinho mais de tranquilidade para os jogadores que estão ali atuando e vestindo a camisa do Corinthians. Agora, essa declaração do Cássio é muito importante, hein? Porque a gente, às vezes, por trás de um jogador tem um ser humano. O cara, ele tem às vezes problema com a esposa, problema com o filho, ele às vezes não tá bem. E a gente acha que os caras são robôs muitas vezes. E o Cássio estava passando por um problema gravíssimo que é a depressão. Olha só o nível que ele estava. Mas dá então, pra assim, gente não saber, né? Mas assim... você acaba percebendo, exatamente. Sim, você sente. Muito estranha ali. Que bom que ele está conseguindo se recuperar, conseguiu retomar a carreira num outro clube, num clube diferente. Bom para ele, bom para a família dele ver que ele está bem também. Então a gente tem que ir um pouquinho de calma também, porque os caras têm vida fora de campo. E quando né, ele fala que foi bom para todos, foi bom para todos porque o Corinthians conseguiu manter o nível no seu gol, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o São Paulo. O Rogério Ceni parou e o São Paulo até hoje não teve um goleiro do mesmo nível, nem parecido. Né? Já o Corinthians teve o Carlos Miguel, que era um gigante, muito bom, literalmente falando, foi embora porque quis, mas
imediatamente após, achou o Hugo Souza, que é um gigante também no gol, jogador agora de seleção brasileira. Então, o Corinthians acabou não sentindo tanto a saída do Cássio por conta da qualidade dos outros dois que vieram na sequência. E acho que até a torcida acabou não ficando chateada com ele, porque o Hugo foi lá, primeiro veio o Carlos Miguel, que deu conta, e depois foi o Hugo, né? Mas, ó, daqui a pouco eu quero que você me fale qual dos 5 tópicos é mais... Agora, eu quero saber, Alex Miller, para de me enrolar. O Corinthians tem grandes desafios nessa retomada. Tem. A partir da agora do mês de julho, 13 de julho, já que retoma. Para você, qual que é o maior desafio que o Coringão tem? Manter os craques. Para mim é o maior desafio, porque mantendo os craques, ele consegue ter mais chance, por exemplo, de ganhar a Copa do Brasil e conseguir objetivos em termos de campeonato, de resultados. Então, ele mantendo os craques, os principais jogadores, ele tem mais tranquilidade para armar o time e também arrumar a defesa na sequência. Ele faz um conjunto de coisas lá para deixar o Corinthians forte o suficiente para disputar de uma maneira equilibrada, pelo menos, com os seus oponentes principais, a começar do Palmeiras na Copa do Brasil, né? Tá bom. Então agora vamos fazer mais... Embora, hein? Porque ficamos eu e o André Hernan aqui pra vocês, hein, minha gente? Exatamente. Tô achando o quê? É cara a nossa companhia. Oi, Hernanzito. Tá achando o quê? É difícil assim? Tem que valorizar, né? Vamos lá, vamos seguir. Mas agora chegou uma parte muito boa, a melhor. Mercadão da bola. Bora? O Mercadão tá pegando, hein? Tá pegando. Começando a pegar, vai. Tá começando a pegar aqui no De Primeira também, que é a hora mais esperada desse programa. E o Corinthians, dinheiro não tem, mas contratar tá querendo. É mais ou menos assim que tá funcionando. Total. Então, abriu negociação para trazer... Já a gente estava falando do atacante Biel, agora é um centroavante. Carlos Vinícius, que deixou o Fulham da Inglaterra no fim do contrato. Que é um concorrente aí para o Yuri Alberto, fazer uma sombra para o Yuri Alberto? Como é que é isso, Hernanzito? O Carlos Vinícius é um jogador que pode fazer o segundo atacante, é um jogador que é de área também e é um jogador que está livre no mercado, né? Ele não renovou com o Fulham, já tem algumas temporadas já no futebol europeu e é um jogador que também já foi sondado, já foi alvo de outros clubes aqui no Brasil. Por exemplo, São Paulo teve de olho nessa busca aí por um substituto ao Caleri, aí quando o Caleri machucou, mas aí o Carlos Vinícius ainda tinha contrato com o Fulham e a questão financeira é um pouco mais alta, né, do que o Dineno hoje custa para o São Paulo. Então, o Corinthians busca esse jogador porque é o jogador que hoje é dentro daquele modelo de negociação que o Corinthians fez e que foi tão bem sucedida, né? Foram tão bem sucedidas essas contratações no meio do ano, jogadores livres no mercado. A informação que a gente tem é que há uma conversa já em curso para isso acontecer. Falei com uma pessoa do Corinthians que me disse, tem chance de dar negócio. Né? Não, essa fonte do Corinthians me diz que não há nada avançado por agora, nada para fechar, por exemplo, mas que as conversas já estão abertas, né? Já estão acontecendo. E o Carlos Vinícius está em Londres agora, está lá em Londres. Obviamente, atento a tudo que está acontecendo e é um jogador que, pelo que a gente apurou, eu, Bruno e o Felipe, a gente apurou que o Carlos Vinícius quer vir para o Corinthians. Então, assim, há um desejo dele de vir para o Corinthians. Até eu vi que páginas de torcida do Corinthians postaram um vídeo dele num treino do Fulham, brincando, falando vai Corinthians e tal, alguma coisa do tipo. Ele tem ali familiares que torcem para o Corinthians e tal, isso obviamente não é determinante, mas uma pimentinha a mais aí nessa negociação que está acontecendo. Lá no Corinthians já pregam mais o pezinho no chão, né, pela questão financeira. Essa fonte me diz que não tem nada certo, não tem nada aí encaminhado, mas que a conversa está acontecendo. Vamos ver, é um jogador livre, é chegar, acertar salário e luvas. Se a gente fez, igual a gente faz o palpitômetro, favoritômetro de percentual, acho que não sei se eu vou te jogar nessa fogueira, mas... Pode jogar. Não, percentual para chegar, para não chegar. Não, eu acho que é uma negociação que está ainda, por exemplo, num 60-40. Para sim. Para sim. Tá. Pelo desejo do jogador, pelo Corinthians ter ido atrás, pelo Corinthians ter
feito essa abertura de conversas, é um jogador que já há algum tempo vem sendo oferecido para alguns clubes e é um jogador interessante, né? É um jogador que tem um mercado assim, né? E aí o Corinthians está avaliando e há essa conversa em curso, mas ainda nada, por exemplo, para fechar. Já o Biel existe um avanço já, né? Diferente do Carlos Vinícius, o Biel já existe um avanço. Só para terminar o Carlos Vinícius, antes da gente falar sobre o Biel, é um jogador já experiente, de 30 anos, né? A gente trouxe até alguns números, a gente pode colocar na tela de novo, para ver um pouco, né, da trajetória desse jogador para o torcedor que ainda não o conhece bem. Então, atuou no Benfica, né, 47 jogos, 24 gols, 10 assistências. Depois passou pelo futebol inglês no Tottenham, pelo PSV da Holanda também. Volta para o futebol inglês no Fulham, onde ele faz 32 jogos, 5 gols e 3 assistências na temporada 22-23. No Galatasaray, 2023-2024, 14 jogos e 2 gols. E agora pelo Fulham, 4 jogos, então poucos jogos e nenhum gol marcado. Corinthians de olho nessa contratação. Em termos de características, a ideia seria, e pensando em Yuri Alberto. Um Yuri Alberto ou até mesmo um segundo atacante ali, né? E é um jogador que você vê que a temporada dele no Benfica foi muito boa e aí ele foi meio que, né, os números foram caindo, até que os últimos meio que quase que não jogou, né? E até por isso, vendo aí, vislumbrando uma possibilidade no Brasil, futebol brasileiro, né? No Brasil. Mas é um jogador que pode compor bem ali, né? A questão é financeira. Se você vai pagar caro para um jogador desse, para ele ser a reserva do Yuri Alberto, tem que... tudo isso está sendo analisado, tudo isso está sendo meio que discutido. O Corinthians que já fez essas apostas de pagar muito e não deu muito certo com o Coronado, com o Pedro Raul também, que fez um investimento alto. Né? O Pedro Raul está lá emprestado, provavelmente o Ceará vai exercer a opção de compra, não está certo ainda. Mas dificilmente num cenário o Pedro Raul voltando para o Corinthians. Mas o Corinthians está discutindo exatamente essa questão, se vale a pena o custo-benefício, porque também não é um jogador barato, né? É um jogador de Premier League, que estava na Premier League. O custo é mais alto. Um custo que também não é nada barato é o do Biel, e a gente vem atualizando essa situação aqui dia a dia, porque André Hernan está muito em cima dessa notícia. Corinthians querendo 50% a 60% aí dos direitos do jogador. É uma bagatela de 7 milhões de euros, então é muito dinheiro também. Mas é um jogador assim, uma característica que o Corinthians precisa muito. De ontem para hoje, imagino que a gente não tenha tido muitas novidades. Então tá nesse passe aí de negociação. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Carlos Vinícius, que está de contrato encerrado com o Fulham da Inglaterra, foi oferecido ao Timão, porém os valores muito altos, né? Vamos ver se a diretoria do Corinthians vai avançar nessa negociação. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O Corinthians que volta a campo aí dia 13, né? Tem jogo já pelo Campeonato Brasileiro na próxima semana. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai Corinthians!